Você já viu em algumas práticas pagãs alguém utilizando sal grosso, ramos ou até amuletos, mas também já deve ter visto práticas com objetos ungidos ou frases como o vai lá e profetiza. E você deve ter ficado se perguntando, será que isso é bíblico ou isso é um misticismo disfarçado, como os que são feitos em práticas de sincretismo religioso? No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar na palavra de Deus para entender como diferenciar um ato profético legítimo de uma prática pagã, feitiçaria ou uma mandinga disfarçada de espiritualidade. Nem tudo o que parece espiritual é santo. Nem todo ato profético é aprovado por Deus. Vamos começar essa conversa classificando, definindo o que é uma mandinga, o que é uma feitiçaria. Com um olhar mais profundo aqui, a palavra mandinga ela tem raízes nos povos mandingas da África Ocidental, o que hoje ali compete a região mais ou menos de Mali, Guiné, Senegal. Então os mandingas eles eram conhecidos por práticas animistas, onde se acreditava que objetos, palavras e rituais podiam invocar proteção espiritual ou afastar o mal. Na colonização e lá na diáspora africana, essas práticas elas foram trazidas para o Brasil e se misturaram, obviamente com elementos do catolicismo popular, do espiritismo. Isso deu origem a simpatias, benzimentos, talismãs, amuletos e rituais de proteção. No Brasil, dizer que vai fazer uma mandinga virou um sinônimo ali de fazer um feitiço ou uma simpatia, geralmente para fechar o corpo, trazer sorte, afastar inveja. E o problema é que isso é feito, obviamente, fora de uma autoridade de Cristo, Então, muitas vezes ali se invoca entidades espirituais e elas não são o Espírito Santo, Já no contexto bíblico, a feitiçaria ela é sempre apresentada como uma afronta divina e direta à soberania de Deus. Existe um termo hebraico chamado kashaf, e no grego, no Novo Testamento, esse termo ele tem o nome de parmakeia, que ele traz uma ideia de manipulação oculta, seja por encantamentos, por filtros mágicos, amuletos, invocações de espírito, e muitas vezes também o uso de substâncias para alterar estados de consciência. A feitiçaria ela já inclui ali encantamentos, com palavras ou fórmulas mágicas para invocar poder, por exemplo, com amuletos como objetos supostamente carregados ali de energia protetora, consultas espirituais, você já ouviu falar sobre isso, buscando resposta de cartas, búzios, médios, necromancia, o ato de consultar os mortos. Existe uma mistura sincrética nisso tudo, porque rituais que se apresentavam como cristãos, mas que na prática usam místicas, não bíblicas. Existe uma base sólida para isso no Deuteronômio 18, versículo 10 ao 12, que fala assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, nem adivinhador, nem prognosticador, nem um agogueiro, nem um feiticeiro, nem um encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, aqui Deus deixa muito claro que não existe espaço para um relativismo nesse assunto. Qualquer prática que busque acessar o mundo espiritual fora da direção de Deus, isso é abominável. E não importa se o nome é mandinga, simpatia ou feitiço. Já lá em Levítico 19, versículo 31, diz para não nos voltarmos para necromantes nem adivinhos, para não buscarmos esse tipo de consulta. Lá em Atos 8, versículo 9 a 11, Simão, o mágico, ele enganava o povo com feitiçaria, ele precisou se arrepender. Já em Gálatas 5, versículo 20, a feitiçaria está listada como obras da carne que nos afastam do reino de Deus. O maior problema dessas práticas é que elas substituem a confiança no Deus vivo por uma tentativa humana de manipular resultados espirituais. É por vezes querer controlar, proteger ou garantir uma vitória, sem depender da obediência e do relacionamento real com o Senhor. Muitos cristãos hoje, eles toleram mandingas disfarçadas dentro da igreja. É isso mesmo, porque você já deve ter visto em algum momento um sal grosso sendo usado como um talismã dentro da igreja. Você vê a unção ali de carteiras, chaves, bens materiais, como se o óleo consagrado fosse algo mágico. Carregam objetos ungidos como amuletos. É feita orações mecânicas, repetitivas, como se fosse um mantra. Essas coisas parecem piedosas por vezes, mas muitas vezes são uma superstição, com uma roupagem evangélica. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Será que em algum momento
Você não trocou a confiança em Deus por uma muleta espiritual? O que há na sua fé hoje que se parece mais com a simpatia do que uma rendição ao senhorio de Cristo? Deixa aqui nos comentários, né? Então, gente, mandinga e feitiçaria, elas são atalhos espirituais. E, na verdade, são atalhos que desviam o crente do caminho estreito. Eles criam uma falsa sensação de proteção e poder. Mas Cristo não chamou ninguém para ter o controle da sua própria vida. Ele chamou, sim, para que tivéssemos comunhão e obediência a Ele. Então você deve estar se perguntando, o que é um ato profético verdadeiro, né? Já que a gente falou do que é uma fraude, vamos falar sobre o ato profético, que é uma ação visível, ela é ordenada por Deus, né? Que comunica uma mensagem espiritual clara e específica. O ato profético ele não é um teatro, ele não é uma superstição, ele não é um misticismo, mas é uma obediência a uma instrução clara do Espírito Santo. E ele vai confirmar e ilustrar essas verdades já reveladas na palavra, na Bíblia. Em outras palavras, o ato profético ele não cria uma nova doutrina. Obviamente ele vai reforçar aquilo que Deus já disse, né? Como exemplo, a gente tem lá o livro de Jeremias, no capítulo 19, né? Lá Deus manda Jeremias comprar um vaso de barro, reunir os anciãos daquela localidade, quebrar o jarro diante deles, dizendo assim, assim quebrantarei este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não já se pode consertar, né? Então ali foi um ato físico do jarro quebrado, que tornava para aquele povo ali visível o julgamento espiritual que Deus já havia declarado. Não foi uma superstição, era uma mensagem prática, viva, para chamar aquele povo ao arrependimento. Tem um exemplo também muito conhecido, onde Eliseu manda Naamã mergulhar no Rio Jordão, né? Essa história está lá em 2 Reis, no capítulo 5, e para quem não conhece, Naamã era comandante do exército sírio, ele estava leproso. Ele esperava gestos mágicos, palavras pomposas, mas Eliseu foi lá e só mandou, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Então, a partir disso, Deus usou esse ato para humilhar o orgulho de Naamã, já que ele era um alto general, né? E provar que a cura vem pela obediência e fé, e não por rituais mágicos. O ato não tinha poder em si. O poder estava na palavra de Deus obedecida. Então existem alguns critérios para a gente saber se o ato é legítimo ou não. Se um ato profético é verdadeiro, ele sempre vai confirmar a palavra. Ele jamais vai contradizer as escrituras. Se o tal ato inventa doutrinas, foge do evangelho ou contradiz a mensagem, a Cristo, esse ato é uma fraude. Esse ato ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, ele não vai nascer de emoção humana, de manipulação de líderes ou de imitação de outros movimentos que não estão na palavra. Esse ato profético real, ele exalta a glória de Deus. O foco é Cristo, não o profeta, o objeto ou o público. O centro é o Senhor e não a performance. Esse ato profético verdadeiro, ele produz frutos espirituais reais. Ele leva ao arrependimento, vai edificar a fé, vai fortalecer a igreja e ele não vai gerar confusão nem superstição. Pessoal, muitos imitam atos proféticos bíblicos sem serem guiados pelo Espírito Santo e acaba tornando-se ali um teatro humano, né? Você, né, quebra o jarro, hipoteticamente falando, vai derramar um óleo, mas isso tudo sem a instrução divina. Isso tudo corre ali o risco de ser uma encenação religiosa. E foi o que aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 19, a partir do verso 13, quando os 7 filhos de Seva tentaram imitar Paulo, expulsando demônios em nome de Jesus que Paulo pregava. O término dessa história, esses homens eles acabam envergonhados porque eles não tinham autoridade real. Lembrando que imitar é diferente de obedecer. Então vou deixar mais uma pergunta aqui. Você já fez ou participou de algo que parecia ser um ato profético, mas que na prática ela não tinha nenhum respaldo bíblico, nem a direção clara do Espírito Santo? Hoje, o que você chama de ato profético aponta para Cristo ou para o que o homem faz? Você está só replicando o modelo, né? Resumindo, o ato profético ele não manipula, ele não substitui a palavra, ele não exalta objetos ou pessoas, e sim, ele obedece ao Deus vivo e comunica com o que ele já deixou revelado na sua palavra. Dito isso, existe um dado momento que o ato profético pode sim virar uma feitiçaria, né? Com o uso de superstição, como óleo, água, sal, roupas, pulseiras. Aí você vê que o foco não está na palavra, né? Está em si próprio. Uma motivação voltada para funcionar, entre aspas, aqui, como um ritual, ao invés de obedecer à fé, né? Tem um texto lá em 2 Reis, capítulo 18, onde Ezequias destruiu uma serpente de bronze que Moisés fizera, porque o povo passou a adorar aquela serpente que tinha sido levantada no deserto, né? Então, aqui se um símbolo ele se torna mais importante do que Deus, então, para aquilo que ele está apontando, isso já virou uma idolatria. Mas existem meios.
sim, da gente discernir o santo do profano. E a grande chave para isso tudo é ter discernimento espiritual. Porque a gente sabe que no fim dos tempos, o engano e a verdade eles vão caminhar de lado a lado, né? Você tem ali o joio e o trigo, né? Então muitas vezes vai se usar a mesma linguagem religiosa. E é por isso que esse discernimento ele não é um dom extra para poucos, mas é uma responsabilidade minha e sua, para todos, que são considerados cristãos maduros. Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pela prática têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então discernir não é ter um palpite do que você acha, um palpite espiritual. É ter sentidos treinados pela prática, pela palavra, pela oração e pela comunhão com o Espírito Santo. Falando sobre isso de forma mais prática, de como discernir, primeiro ponto, conhecer a palavra, porque ela é o filtro de todo o mover espiritual. Tudo que é genuinamente de Deus nunca vai contradizer a palavra. Então, obviamente, quem não conhece a Escritura se torna presa fácil para enganos. O diabo, gente, ele não teme atos espirituais vazios. O diabo ele teme crentes que conhecem e obedecem a palavra de Deus. Como os bereanos, lá em Atos 17, né, que eles conferiam nas Escrituras se o que Paulo pregava era verdade. Eles não aceitavam tudo só porque alguém famoso ou de influência naquela época estava falando. Segundo ponto, Mateus 7,16, sempre avaliar os frutos, porque pelos frutos os conhecereis. O fruto, ele não é espetáculo. O fruto é categorizado como uma transformação de vida. Então, um ato profético que produz orgulho, manipulação, idolatria de objetos ou de líderes, ou promove uma confusão ali na congregação, ele não vem de Deus. E aí passa pelo ponto principal de você perguntar, esse mover leva as pessoas a amar a palavra, a se arrepender, a exaltar Cristo, ou não tem nada disso envolvido? Terceiro ponto, esse ato ele tem sempre a apontar para Cristo. O Espírito Santo sempre glorifica Jesus. João 16,14. Se o centro vira o profeta, o ritual ou a mística envolvida, então isso aí está muito errado. Hein? Se a fé da pessoa está em objetos, frases de efeito, repetições, performance, também não vem de Cristo, isso é um misticismo disfarçado. Vamos fazer aqui um exemplo de um teste pessoal para você responder para si próprio. Né? Vamos fazer perguntas diretas assim. Isso tem respaldo na Bíblia? Ou isso se apoia numa revelação nova? Outra pergunta para a gente discernir. Isso me aproxima de Cristo ou me faz depender de objetos ou de pessoas? Terceira, isso vai produzir arrependimento, obediência, santidade ou só traz emoção e dependência de campanhas a serem seguidas? Então você pode observar aqui um padrão. Né? O diabo ele sabe usar palavras bonitas, líderes em tese ungidos, linguagem cristã, ele conhece tudo isso. Por isso não é o rótulo que importa, é o padrão de vida, é o fruto, é o alinhamento com a Escritura que vai mostrar se isso é real ou se é uma fraude. Então, gente, o discernimento é prática, ele não é um palpite, é um alimento sólido, não é uma dieta de migalhas espirituais, porque quem é maduro não se impressiona com o espetáculo, se firma na palavra e se firma no Espírito. E eu quero saber de você. Você tem treinado os seus sentidos espirituais? Ou você tem confiado muito no que ouve de outros? Porque hoje é dia de discernir. Hoje é dia de decidir crescer em discernimento. Sem discernimento, qualquer engano vai parecer espiritual. E aí o que fica é a gente parar um minuto e pensar se nós temos praticado atos de fé que glorificam a Cristo. Né? Ou se estamos usando ali rituais como muletas espirituais, tentando controlar o que só a Deus governa. Porque talvez muitos aqui que me ouvem estão carregando ali objetos, frases, costumes, hábitos, que ocupam o lugar que o Espírito Santo deveria ocupar. Né? Então há práticas que hoje você precisa entregar e abandonar diante do Senhor. A grande verdade, pessoal, é que as boas intenções, elas não sustentam ninguém. O engano é sutil, mas a palavra é clara, porque a Bíblia, ela que é o nosso prumo, ela é a nossa lei, nossa direção. O Espírito Santo é o nosso guia. Então é tempo de purificar o altar da nossa vida. O altar não é um prédio, é um púlpito, é o seu coração. Então hoje, se o Espírito Santo está te mostrando coisas que precisam ser quebradas, são simpatias, superstições, dependências de muletas espirituais, faça um convite. Faça isso agora mesmo. Quebre esse vínculo e renove a sua mente na palavra de Deus. Volte-se totalmente para Cristo e deixe o Espírito Santo ocupar o lugar de todo amuleto, de todo ritual que você tem seguido. Porque só Cristo, só Ele é o que basta. Ele é suficiente para a sua vida. Então, resumindo aqui, hoje você entendeu que mandinga e feitiçaria são tentativas
de controlar, mas sem a sugestão de Cristo. Atos proféticos verdadeiros são obediência, é a comunicação viva das verdades de Deus. E nós, como cristãos, somos chamados a discernir tudo, sempre pela palavra e pelo Espírito. E se essa mensagem falou com você, faça parte dessa missão. De que forma? Conto com você se inscrevendo nesse canal, porque aqui você vai encontrar estudos sólidos, com base 100% bíblica. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos espiritualmente. Aqui embaixo, nos comentários, você pode deixar se você já se deparou com algo que parecia espiritual, mas era confuso. Então quero saber, conta a sua experiência, deixa aqui nos comentários. Convido também aqui na descrição desse vídeo, não deixar de acessar todos os materiais e recursos que tem aqui na descrição. Lembrando sempre que o discernimento ele não é luxo, ele é sobrevivência para os dias atuais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.